Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Eu sou Gabriel Sakamoto e tá começando mais um vídeo aqui no Tudo Xixi Misturado, canal TSM voltado especificamente para o mundo do arguile, narguile, narga, nargas, nargue, como você queira falar. Recado inicial e muito importante, acesse a Zagabra e não esqueça, cupom Sakamoto para 5% de desconto. Pagou no Pix ou boleto, mais 5% e o envio, ele é rápido para todo o Brasil. Vídeo de hoje estou aqui para falar a respeito de Apple on Top Provost 2. Tem essa parte que seria o cesto e essa outra aqui que é o topo, que seria a tampa. Mas antes de falar tecnicamente deste produto, vamos contar uma história. Porque foi lançado em 2013 o Apple on Top, ou seja, em 2023 está completando aí 10 anos da sua criação, 10 anos do seu lançamento. Pode ser que da criação mesmo, o desenvolvimento pode ter levado muitos e muitos anos, mas o lançamento sim, dá para falar que temos aí 10 anos de história. Mas ele não foi exatamente comercializado inicialmente como nós temos aqui, porque temos o cesto, né, vou chamar de cesto, barra tela, temos essa parte de cima, que ela faz o complemento com uma tampa, e também o roche que você está conferindo aqui. E ele era vendido tudo junto, lá nos primórdios, mas hoje você pode comprar individualmente o roche, o cesto, a tampa, como você achar melhor. E a própria Apple on Top trabalhou com outros produtos, mas o sucesso mesmo, ele advém aí desse dispositivo. Por que eu falo dispositivo? Porque nos Estados Unidos eles são os HMD, os Heat Management Device, né? São os dispositivos de gerenciamento, de controle de calor, mas nada mais, nada menos do que um controlador de calor de alguma forma, né? Então até mesmo para a gente desmistificar, achando que só, por exemplo, um formato como o Calu de Lotus é um controlador de calor. Esse aqui pode ser um controlador, mas se você quiser colocar aí como dispositivo, fique à vontade, tá certo? Eu tô aqui utilizando somente a cesta, porque devido ao uso de carvões hexagonais, como você tá conferindo aí, como eu coloquei os carvões Rainbow, que apresentam uma ótima qualidade, se você ainda não experimentou, dê a oportunidade de vivenciar, né, de ter uma experiência com os carvões da Rainbow. Eu tava com 3 logo no início para fazer o aquecimento, né? 2 aqui na parte de baixo e um por cima, fazendo a ponte, casinha, seja lá qual o termo mais correto para esse tipo de posicionamento das peças de carvão. E agora que eu já tô alguns bons minutos aqui, as peças diminuíram e aí dá para colocar as 3 aí dentro do cesto. Tanto que só tá aqui aparecendo um pouquinho deles aqui, ó, porque as 3 peças realmente estão inseridas dentro do cesto, tá certo? Vamos falar de matéria-prima. A parte do cesto, a parte da tampa, do que são feitos, né? De aço inoxidável, o famoso inox, ou seja, de muita qualidade. Eu já vim utilizando em boas sessões e não apresentou, assim, mudança ou prejuízo ou desvantagem com relação a outras telas, principalmente as nacionais. Muito pelo contrário. O que eu posso deixar, né, de opinião desde já é que devido a essa qualidade do material ser superior, também o desempenho ele traz alguns outros benefícios e tá bem legal. Tanto na parte da tampa quanto aqui na parte do cesto tem essa pétala, né? Tem essa folha aqui que na verdade é para você fazer a rotação e também retirada dos mesmos aí no roche e tudo mais para fazer a higienização ou simplesmente no caso da tampa para você deixar de lado e fazer com que ela esfrie caso não tenha mais utilidade. A própria tampa ela faz muito sucesso com os usos aí de carvões cúbicos, seja de 26 ou 27 milímetros, a tampa acaba sendo muito funcional. Aqui, com a quantidade de calor que é proveniente, né, de somente não, né, de 3 peças de carvão hexagonal, a tampa aí ela acaba sendo um pouco desnecessária, porque se for para abafar esse calor, gerar uma potência ainda maior, a probabilidade de você queimar o seu roche ela é um tanto quanto grande. E por se tratar de um produto importado, a conversão do real com dólar realmente tem uma diferença significativa comparada, se por exemplo, né, eu vou falar várias vezes das telas aí fabricadas aqui no Brasil, mas também tem outros propósitos, por mais que o mesmo seja de controlar o calor e tudo mais, aqui com a tela, com o cesto do Provost, você consegue utilizar até mesmo, na minha opinião, com roches maiores, roches menores, e as telas hoje têm até tamanhos diferentes para ficarem aí mais em conjunto, né? Ter um ornamento, ter uma área responsiva para você colocar as peças de carvão. Patrick Maia, você já utilizou, gostaria que você, né, falasse algumas coisas
o que a sua opinião a respeito, seja do cesto, seja da tampa, seja do roche ou de qualquer coisa do Apple on Top. Bom, vamos lá. Eu acho assim um produto muito bom. Posso considerar aí como se fosse pai aí das redinhas, das telinhas que a gente usa hoje em dia nos roches. Sinceramente, a tampa acho um pouco desnecessário, pelo menos para os nossos tipos de carvão. Eu nunca usei, nunca utilizei. Em questão da furação aí que tem aí no próprio Provost, gosto bastante. Ele não é tão aberto aí como se fosse uma telinha, o que acaba para mim garantindo uma concentração maior do calor. Então assim, para mim, na minha opinião, é um produto muito bom, porém não é 100% necessário. Dá para fazer uma sessão sem ele. Muito bom, você chegou em pontos que eu ia comentar, mas é sempre bom ter uma pessoa tão inteligente como você para fazer essa introdução. Falando a respeito, não só do Apple on Top, do Provost aqui, mas de qualquer outra tela, eu venho usando há pouco tempo, se comparado a toda a minha trajetória aí no mundo da xixa, sem contar a parte de trabalhar com o canal, degustando mesmo uma boa sessão. E sempre consegui fazer ótimas sessões diretamente, o carvão aí na folha de alumínio. Então eu vou dizer bem claro que não é um artefato essencial, mas é um dispositivo que sim ajuda. Caso você tenha alguma dificuldade para fechar o alumínio e até mesmo aí no controle de calor. Para quem já está um pouco mais avançado, ele consegue ter resultados muito bacanas, independente da escolha do tabaco claro ou escuro, e aí é uma questão mesmo de escolha, porque aqui a gente não vai trazer regras que você precisa seguir, muito pelo contrário, dicas que podem servir ou não aí para sua caminhada, para sua trajetória com o arguile, tá certo? Mas eu particularmente gosto muito da construção, o material é de primeira qualidade, é a melhor tela / cesto que eu já vi, porque realmente, até mesmo na questão da pétala, da folha, que tem esse soft touch, que é bem parecido com o do Amotion Rowan, que a gente já falou aqui no canal, ele tem uma ótima pegada, ele não esquenta, então eu consigo rotacionar, segurar aqui, ó, eu consigo ficar por bons segundos sem problema nenhum, e aí eu consigo mexer, pegar esse cesto, jogar aí no suporte de carvão pra bater aí as peças de carvão, até mesmo no prato, enfim, do jeito que você preferir e achar melhor. Só que é um investimento que ele tem um valor assim mais alto, então eu sempre vou trazer aqui o que eu considero de vantagens, mas também vou falar a respeito dessa questão do valor. Hoje se encontra aí esse conjunto, com as duas partes aí por volta de R$200. Comparado a uma tela que tem um valor de 25, às vezes no máximo uns R$40, é algo que você tem que fazer análise consigo mesmo para ver o que é realmente melhor. Mas de fato, em questão de qualidade, minha humilde opinião, é a melhor que eu já vi em toda a minha vida, até mesmo as telas aí que nós temos do Batia e tudo mais, essa aqui traz um desempenho até descomunal. É claro, mesmo sendo um cesto, sendo tela, você precisa fazer a rotação das peças de carvão, precisa fazer o controle para não torrar o seu roche, para não queimar antes daquilo que é esperado, do como você trabalha. Então, tenha muito cuidado, porque é muito importante você ter aí a ciência, a noção que o controle de calor ele vai ser imprescindível em qualquer sessão de arguile, com qualquer uso de carvão ou dispositivos como esse, para ajudar aí no controle também, na dissipação do calor no roche. Falando da parte da dissipação também, é bem interessante salientar, como o Patá mesmo disse, diferente de uma tela, porque ele tem uma barriga, para cima, e fazendo com que a ventilação, a oxigenação do calor das peças de carvão para o roche seja feito de uma maneira muito boa mesmo. E os carvões eles não apagam devido a essa leve barriga que cria essa passagem de ar, Porque você já deve ter usado os carvões até mesmo direto no alumínio, quando você viu que você foi virar, ele estava ali levemente apagado, quando tem um carvão bom, no caso de qualidade, como a gente está utilizando aqui o Rainbow, que apresenta aí uma experiência muito boa no quesito de desempenho e também qualidade numa sessão convencional aí de arguile. É algo que vale a pena salientar essa parte da ventilação e tudo mais, porque às vezes numa tela, a tela você posiciona como se fosse com as folhas de alumínio, ou você utiliza 3 peças por um bom tempo mais afastadas para só ter essa fonte de calor o tempo todo alimentando o roche. Eu particularmente, essa parte de cima, gostaria de utilizar aqui no canal com um carvão cúbico, para a gente poder falar um pouco mais a respeito de como é diferente, a utilização de um outro formato de carvão. E se você gostou desse conteúdo, por favor, comente, conto com você e até a próxima. Um grande beijo, um forte abraço e fui!